Amém, glória a Deus. Nós nos alegramos, né, de ter esse privilégio de podermos estarmos aqui reunidos no nome do Senhor, né? Nós que ficamos um longo período sem poder nos reunir, né? Então isso hoje para nós traz um significado bem diferente, né? De valorizar, né? A gente que nunca imaginou passar por uma situação dessa. Então nós temos vivido tempos novos, tempos diferentes, né? E tempos que têm nos trazido a uma reflexão. Então eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui reunidos com vocês, né? De nós podermos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, de compartilhar essa palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que ela é capaz de penetrar no mais íntimo do nosso ser e gerar vida, né? Então nós estamos aqui nesse propósito mesmo. E eu quero convidar você a estar em oração nesse momento, pedindo ao Senhor que nada tire a sua atenção e que seu coração esteja preparado para receber essa semente maravilhosa que é a palavra do Senhor. Amém? Meu Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos aos teus pés nessa manhã e clamamos, ó Deus, que aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Pai, que o nosso coração esteja preparado para receber esse alimento, Pai, para receber essa palavra de ânimo, de vida, meu Pai. E que o Senhor esteja nos transformando de glória em glória. Pai, visita também os nossos irmãos que estão em casa, Pai, que estão em outros lugares. Que o Senhor venha alcançá-los com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, o Senhor me trouxe assim de direção, né, para estar compartilhando com vocês. Nós fizemos o Projetando 2019, né? Como a pastora Cecília falou, Deus já estava lá no futuro. Ele já preparou, né, o nosso amanhã. Então, o Senhor foi trazendo direção, né, para os pregadores em 2019 do que nós viríamos a vivenciar nesse ano de 2020. E quando a gente ouve, né, essa palavra com relação a um tempo futuro, nós podemos até imaginar, né, a gente tem os nossos planos, a gente imagina o que nós iremos viver, né, mas de longe nós nunca cogitamos viver, né, esse tempo que nós temos vivido hoje. Então eu quero trazer a memória, porque o ano ainda não acabou, né? Nós ainda estamos nesse processo, né? Nós ainda estamos vivendo esses momentos. E a gente precisa trazer à memória aquilo que o Senhor já falou conosco, para saber se nós estamos na direção, se nós estamos realmente, né, caminhando ali no que Deus propôs para nós, naquilo que Ele nos alertou para esse ano de 2020. E eu quero, então, caminhar, eu vou tentar ser breve, e a gente vai relembrando essas palavras que foram ministradas durante essa semana, e a gente vai entender no fechamento como Deus é lindo, né? Como Deus usa pessoas diferentes, mas para tratar de temas, assim, trazer aquela palavra realmente, tudo casando uma coisa com a outra, né? E nos preparando para esses dias que nós estamos vivendo. Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Marcos 12, versículo 10. E aqui em Marcos, fala sobre a parábola do lavrador, né? E esse versículo, ele diz assim, o versículo 10, Marcos 12, versículo 10, diz o seguinte: vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, nós estamos vivendo, né, nesse mundo, nós fomos inseridos aqui nesse lugar, nessa terra, com um propósito eterno. E Jesus, quando veio cumprir sua missão aqui, ele foi rejeitado pelo mundo, né? O que é esse mundo? É o sistema, é o que governa, é o sistema desse mundo, né? E nós temos, assim, vivenciado, experimentado isso também nos nossos dias. Eu vejo, assim, como
antigamente, tudo o que diz respeito a esse sistema desse mundo que vai totalmente contrário ao Senhor Jesus, à palavra de Deus, a Deus, porque Deus é amor. E Ele enviou o seu Filho com um propósito tão lindo de amor, de nos salvar, de nos resgatar das trevas, de nos dar a vida eterna. Então o mundo, ele luta o tempo todo contra esse propósito de Deus, essa obra do Senhor Jesus aqui na terra. E o Senhor nos alcançou com a graça dele. E hoje nós damos continuidade na obra do Senhor. Nós somos o reino de Deus aqui nessa terra, amém? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós vivemos o nosso cotidiano, todo mundo, né, levanta cedo, trabalha, estuda, faz suas tarefas rotineiras como qualquer outro ser humano. Porém, nós temos algo muito, muito diferente, porque a nossa vida não se resume só nisso. Nós temos uma missão, né? Mesmo diante dessas tarefas, o cotidiano, o centro da nossa vida é o Senhor Jesus. E por onde nós formos, onde nós estamos inseridos, a luz de Deus está em nós, porque a palavra de Deus diz que Ele é luz e que Ele é sal da terra. E como Ele habita em nós, onde nós estivermos, nós vamos refletir a luz de Cristo. Para quê? Para alcançar os perdidos, né? Então, nós estamos nessa missão de alcançar os perdidos, como nós fomos alcançados um dia. Para que a salvação do Senhor que nos alcançou, alcance também aqueles que ainda estão em trevas, né? Para anunciar as boas novas, a salvação do Senhor. Então, essa é a nossa missão. E como nós temos sido pressionados nesse mundo, né? Antigamente, por exemplo, as crianças, né, sempre foram muito atacadas, não só as crianças, né, todas as idades, mas as coisas eram aquelas mensagens muito sutis, né, que a gente precisava muito prestar atenção, por exemplo, num desenho infantil, para ver que mensagem que ele queria trazer ali para deturpar o que Deus tem para nós. Hoje, infelizmente, está tudo escancarado, né? Está tudo muito evidente, porque o mal tem lutado tanto contra o que é eterno, o que é a palavra de Deus. O mundo tem ido tão contra os princípios de Deus que as coisas estão assim, nós estamos vivenciando os fins dos tempos e as coisas estão realmente escancaradas, né? Não está mais aquela maneira meio escondida, né? Meio sutil ali, não, está bem mesmo assim na nossa cara. É uma afronta mesmo. O mundo tem tentado nos acuar, né? Tem tentado, está nos pressionando assim, tentando entrar, invadir as nossas casas com seus princípios, tem tentado nos desviar daquilo que é o propósito do Senhor, tem tentado, sabe, destruir aqueles princípios eternos de Deus. Então, em todo tempo, se você liga a sua televisão, você só influências malignas, infelizmente, né? Se você tá numa roda de conversa, muitas vezes, assim, tudo que é dito ali é com os princípios desse mundo. E é muito complicado. E nós temos visto, até nesses últimos dias, nós temos visto quanto a palavra de Deus tem sido, e nós cristãos temos sido perseguidos. Infelizmente, nós já não estamos tendo mais aquela liberdade de poder falar completamente a palavra de Deus, porque ela tem sido censurada. O que é errado está ficando certo para o mundo. O errado é o certo. E o certo é um absurdo, é errado. A gente não pode falar a verdade, né? Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós estamos tendo o nosso direito de falar a verdade. Nosso direito está acabando. Infelizmente, nós estamos sendo pressionados. E a palavra de Deus tem perdido esse lugar. Porque o mundo tem lutado mesmo de maneira muito forte, o sistema desse mundo contra isso. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós precisamos sim, em todo tempo, não só falar, mas viver essa palavra de Deus. Nós temos que refletir essa glória de Deus, né? Que as pessoas do mundo venham nos ler de fato, né? Ver a nossa conduta, os nossos princípios ali,
em cada momento da nossa vida. Então é isso, o mundo, ele rejeitou a Cristo. E ele tem nos rejeitado também. Porque nós somos representantes do Senhor aqui na terra. E a luz incomoda as trevas. Mas nós não podemos recuar, né? Nós temos vivido esses tempos difíceis. Porém, é agora que a luz realmente precisa brilhar. Nós, como igreja, realmente temos que buscar. E no decorrer dessa semana foi dito isso. Iniciamos com essa palavra. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aí, no segundo dia de palavra, Deus transforma o lugar comum em lugar de encontro com Deus, né? Então, nós podemos até relembrar essa passagem que nós já conhecemos, que está lá em Êxodo 33, de 7 a 11. Diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Perdão, pessoal, não é esse trecho. Não é esse trecho. Eu, na verdade, acabou que eu não anotei aqui, mas eu quero... Não é. Esse é do próximo tema que eu vou falar, mas eu quero só trazer, então, a memória, já que eu não anotei aqui, esse lugar, quando a gente lembra do Peniel, né? Quando Jacó estava ali, é esse trecho que eu quero falar, eu não lembro de cor. Eu fiquei de anotar aqui, infelizmente eu não anotei. Se vocês puderem me ajudar. Esse lugar comum, né? Jacó estava saindo ali das terras do seu sogro, né? Voltando para casa, já está aí, Gênesis 32:30. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Ele estava, né? Ele saiu da terra de seu pai, foi lá para a casa do seu tio, onde ele reconstruiu a sua vida, mas o seu passado, ele saiu e deixou grandes coisas, né? Uma bagunça, né? Ele enganou o seu irmão e ele vivia dessa maneira, né? Desde sempre, né? Enganando, mentindo, trapaceando. E então ele foi viver ali com o tio dele, onde ele casou e constituiu família. E no Peniel ele está retornando para sua terra de origem. E ele se vê diante de uma situação complicada, que ele está ali ainda, né, saindo daquele lugar da terra do seu tio e voltando para sua terra natal. Porém, lá, o seu irmão esperava ele, né? Ele imaginava que o seu irmão Esaú estava ali esperando ele com muito ódio, né? Com muita mágoa de tudo que ele fez com seu irmão. E nesse momento de angústia, que ele tem que realmente ter aquele confronto com o seu passado, ele tem que resolver as coisas que ele fez e deixou ali no passado. Agora ele se vê diante dessa situação, não tem como fugir, ele precisa enfrentar. Ele se vê ali em Peniel. O que ele faz? Ele manda toda a sua comitiva ir à frente, falou: olha, a família, os empregados, todo mundo, vocês vão, que eu vou ficar aqui. Eu vou passar a noite sozinho aqui nesse lugar, um lugar comum. Mas ele precisava resolver algumas coisas. Ele precisava da direção de Deus, mas ele também precisava de uma transformação na sua vida. E ali naquele lugar, ele lutou com o anjo, né? Fala que ele lutou com o anjo, que ele não deixou o anjo ir embora até que ele não fosse abençoado. Ele lutou, e nessa luta, ele foi transformado, ele foi marcado. E não só essa situação difícil que ele deixou para trás foi mudada, né? Porque Deus mudou o coração do irmão dele, mas na verdade a maior transformação aconteceu na vida de Jacó, né? Ele teve a sua vida transformada com o encontro que ele teve com o Senhor, num lugar improvável, em um lugar comum, né? Ele teve o seu caráter, a sua vida transformada. E muitas vezes nós ficamos presos a isso. Nós precisamos dessa mudança também na nossa vida. E muitas vezes a gente pensa assim: olha, eu acredito que para eu ter esse meu momento de transformação, eu preciso passar por encontro. É muito importante mesmo, é ótimo, é maravilhoso. Ou então eu preciso
só lá na igreja que eu vou conseguir esse momento, né, de ser transformado. Mas, na verdade, essas circunstâncias vão nos levar a ter esse momento com Deus de transformação. Muitas vezes pode ser num lugar muito improvável, pode ser num lugar que você está sozinho, lá na sua casa. Esse lugar de encontro, de mudança, nesse processo, porque, na verdade, muitas vezes é um processo, é um período longo que a gente precisa estar nessa luta, buscando, clamando ao Senhor. Muitas vezes até sozinhos. Nós sabemos que nós temos uma igreja que está, né, intercedendo pela transformação das nossas vidas. Mas esse momento que nós temos, nós e o Senhor, ele realmente é aquele momento íntimo, que muitas vezes vai ser só você e Deus no seu quarto, num lugar que muitas vezes nós imaginamos ser improvável. Mas é nesse lugar, independente do lugar, é o ambiente, né? Quando nós abrimos o coração e Deus gera essa transformação nas nossas vidas. Então, Deus quer transformar esse lugar improvável, esse lugar comum, que muitas vezes pode ser na nossa casa, no nosso trabalho, né? Na nossa comunidade. O Senhor quer transformar os ambientes. Ele quer transformar esse lugar comum em um lugar de encontro com Deus. E muitas vezes nós podemos ser esse canal. Nós podemos ser usados também para que a palavra do Senhor alcance esse coração num lugar improvável, né? Num lugar, num ambiente que nós estamos inseridos. De o Senhor alcançar pessoas que muitas vezes não estão nem esperando, mas que quando nós abrimos a nossa boca, ou até com a atitude, o Senhor alcança, né, essas vidas, começa a alcançar essas vidas. Então é nesse lugar improvável, pode ser em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Nós temos esse livre acesso ao Senhor e nós temos ainda, glória a Deus, a liberdade de falar desse Deus, né? Nós temos o privilégio de podermos ainda abrir a nossa boca e falar do Senhor aonde quer que estejamos, porque isso é um privilégio. E caminhando ainda, lá em Êxodo, agora sim, Êxodo 33, de 7 a 11, tem uma outra passagem. Então, Jesus foi rejeitado pelo mundo. O Senhor transforma qualquer lugar em um lugar de encontro com Deus. E agora, Deus nos diz que nós nunca vamos estar mais perto do Senhor do que nós já estamos. Porque esse Deus maravilhoso, Ele habita dentro de nós. E vamos ler então aqui essa passagem que diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna da nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém? O que é isso, essa palavra que foi ministrada na quarta-feira, sobre que o Senhor, Ele quer um altar de intimidade e relacionamento com Ele. Porque o Senhor, Ele está disponível. Como naquele tempo, né, toda a comunidade ali ficava às portas das suas tendas e só Moisés ia na tenda do encontro se relacionar com Ele. Muitas vezes ainda hoje, apesar de que o véu tenha sido rasgado e que todos nós igualmente temos livre acesso à presença de Deus, ainda assim
nós nos acostumamos em ter uma pessoa que entre na presença de Deus e que escute o que o Senhor, a direção de Deus, para Ele trazer isso para nós, né? E o Senhor, Ele veio nos despertar para isso, que nós temos livre acesso, que nós não precisamos ficar esperando somente um entrar e vir aqui, né? Muitas vezes na pessoa do pastor, né? Vir aqui na frente, trazer o recado de Deus, a revelação, a palavra. Isso é para todos nós. O desfrutar da presença de Deus é para cada um de nós. Igualmente, quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele rasgou o véu, Ele nos religou a Deus. Então, hoje, depende de nós atravessarmos essa ponte, né? Dia após dia, de estarmos entrando na presença de Deus. Esse Deus que habita dentro de nós e que nós muitas vezes não queremos nos relacionar com Ele. É muito triste, né? Mas muitas vezes nós ficamos dias calados, sem falar com esse Deus que habita em nós, sem desfrutar dessa presença maravilhosa de Deus. Então o Senhor tem nos despertado a estarmos todos os dias atravessando essa ponte, todos os dias indo até ao encontro do nosso Deus que habita em nós. Muitas vezes a gente pensa, não, eu preciso ir ao monte, subir ao monte, porque ali eu vou sentir a presença de Deus. Não, se eu não estiver na igreja, eu não consigo sentir a presença de Deus. Mas na verdade, Deus já está dentro de nós. Ele habita em nós. E quando nós nos retiramos para um lugar mais tranquilo, para ocultar o barulho, os ruídos, né? Tudo que tira a nossa atenção, e nos voltamos e dedicamos um tempo de qualidade ao Senhor, Ele fala conosco. Quando nós nos dispomos a rasgar o nosso coração diante de Deus, Ele ministra na nossa vida. E é muito melhor nós ouvirmos o próprio Pai, aquilo que Ele tem a nos dizer, do que só por um recado, né? Olha, Deus mandou te falar isso. É muito melhor quando a gente escuta do próprio Deus, né? E nós temos essa liberdade, nós temos esse acesso, mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Muitas vezes nós nos vemos tão, né, na correria do nosso dia a dia, com tantos afazeres, ou então nós não queremos nos esforçar para buscar o Senhor. Porque é muito mais fácil algo pronto, como aquela comunidade fazia, né? Não, Moisés vai lá, nós temos medo. Vai que o Senhor nos fulmine, né? Então Moisés ia, ele se consagrava, ele pagava o preço, ele entrava na presença de Deus. E toda a comunidade ficava ali de longe, só observando e esperando para ver o que Deus tinha falado. E que nós não venhamos, né, a ficar nessa posição. O Senhor nos convida, vem, entra na tenda que eu estou aqui com um banquete preparado para te receber. Eu quero me relacionar com você, né? Muitas vezes a gente tem até medo de estar na presença de Deus, sozinhos, né? O que eu vou falar com Deus? Ai, né? Tão mais fácil quando a gente tem todo um ambiente, tem um louvor, né? Nós estamos todos reunidos juntos. Mas Deus, Ele é amor. E Ele quer simplesmente que nós nos aconchegamos na presença dEle, nos braços dEle, né? E Ele vai nos conduzir nesse relacionamento. Então o Senhor fala, reconstrua esse altar de adoração. Reconstrua esse lugar de ter esse relacionamento com o Senhor. Amém? Então vamos prosseguindo aqui. E depois, essa palavra linda que está lá em Filipenses 4, de 4 a 9. Depois, então, de nós entendermos que o Senhor foi rejeitado e também nós temos vivido tão pressionados nesse mundo, né? Nós temos vivido grandes opressões, de que existe um lugar de encontro com Deus e que o Senhor quer que nós restauremos esse nosso altar de relacionamento com o Senhor. Ele vem e nos diz o seguinte, Filipenses 4, de 4 a 9, diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam
Isso mesmo? Ah, desculpa, pois é, falei errado aqui. Diz: alegrem-se sempre na presença do Senhor. Outra vez vos digo: alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecido por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Essa palavra ministrada pelo pastor Vinícius de Moraes, né? Falando sobre a paz, a ansiedade. Gente, quem imaginaria que a gente viveria, né? Estaríamos em meio a uma pandemia. Viveríamos algo que a gente jamais imaginou viver, né? Tempos de angústia, tempos de medo, de tristeza e até de pânico. E essa palavra, como o Senhor já conhecia os nossos dias, como o Senhor já conhecia, porque Ele já está no nosso futuro, né? Ele já está lá nos esperando, como está aqui no hoje. E como essa palavra veio realmente, né, para acalmar o nosso coração. E Ele fala o seguinte: que nós precisamos de paz. Essa paz que não é a paz quando está tudo bem, mas essa paz que vem de Deus, que independente das circunstâncias, da situação, nós temos essa paz, essa certeza, essa confiança de que Deus está cuidando de nós, né? Isso que não nos deixa em pânico. E Ele fala: resolva qualquer pendência que você tem com alguém. Eu estava refletindo nessa palavra e pensando, meu Deus, porque infelizmente, né, quantas pessoas perderam entes queridos, né? Quantas pessoas perderam algum amigo nesse período? E realmente nós precisamos consertar aquilo que está quebrado. Todos os relacionamentos, mesmo sem pandemia, a gente sabe que a qualquer momento a pessoa pode ser chamada, os seus dias podem se findar e ela partir dessa terra. E é muito triste, né, a gente deixar essas coisas por resolver. E ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Então é tempo da gente lançar fora tudo aquilo que, sabe, que nos afasta uns dos outros. Às vezes são coisas tão pequenas, né? São divergências de pensamentos, né? São posições diferentes que nós temos da outra pessoa. São pequenas rusgas, ou até coisas que para nós são grandes, mas que não vale a pena, né, nós estarmos com relacionamentos quebrados. Porque hoje, nós temos que celebrar a vida. E nós não sabemos se nós teremos a oportunidade de reconciliar, de pedir perdão, de perdoar, né? Então, nós temos que resolver todas as pendências hoje. Para que, independente do que vier a acontecer, nós não sintamos esse sentimento de remorso, que a gente poderia ter feito diferente, né? Então, o tempo é hoje. É para hoje que nós temos que resolver as nossas pendências. Resolver, né, tudo que tem estado quebrado. É tempo de reconstruir. E ocupar a nossa mente com o que traz a paz, com o que alimenta a nossa fé. Como a gente tem, né, sido bombardeado com palavras para nos deixar em pânico mesmo, né? Pessoas tirando suas vidas devido a esse pânico que foi instalado, que foi gerado, que foi, sabe, incrustado ali na sociedade, nas nossas vidas. E o Senhor, Ele é o Deus da paz. E Ele fala para nós nos alimentarmos dEle. Que quanto mais nós nos lermos a palavra e nos apropriarmos dela, nós vamos ter a certeza de que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, senão pela permissão do Senhor.
Nós teremos a convicção de que Deus é quem nos guarda, Ele que cuida de nós, né? Então, nós precisamos descansar o nosso coração no Senhor. Nós precisamos nos alimentar do Senhor e deixar essas notícias ruins de lado, sabe? Não deixar que isso venha roubar a nossa paz e a nossa tranquilidade. E a pastora Amélia, a apóstola Amélia, ela trouxe uma palavra também que está em Hebreus 10, de 19 a 25. E ela faz aquele questionamento: a quem estamos buscando? Muita busca e pouca revelação. E realmente nesse altar, né, que o Senhor nos convida a estar reconstruindo, de nos alimentarmos dessa palavra de Deus e encher a nossa mente, o nosso coração dessa esperança da palavra de Deus, que nós também possamos reconhecer o Senhor, que muitas vezes nós temos buscado o Senhor, e Ele está junto de nós, e muitas vezes a gente não consegue perceber, como foi o caso desse relato aqui em Hebreus, que fala: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Quem tem percebido que nós estamos vivendo os últimos dias? Quem tem percebido que o nosso direito de adorar, de cultuar a Deus e de falar livremente de toda a palavra de Deus está sendo nos tirado de maneira muito ainda um pouco até sutil, mas nós estamos perdendo a nossa liberdade e nós perdemos até a nossa liberdade de congregar, não é? Coisa que a gente nunca imaginou viver no nosso país, né? A gente nunca pensou, não, aqui nós temos liberdade para tudo. E veio esse advento dessa pandemia. E nós ficamos impossibilitados de nos reunir. Então, nós precisamos dar valor. E depois de tudo que nós temos vivido, eu vou te falar, eu particularmente, o primeiro culto, depois desses dias que nós ficamos sem nos reunir, eu entrei aqui chorando, me sentindo privilegiada por estar aqui, por poder congregar com os irmãos. E muitas vezes nós estamos aqui e não damos o devido valor, não é? Às vezes, a gente, antes de tudo que nós vivemos, às vezes vir ao culto era uma obrigação, uma rotina. E tudo isso tem nos despertado para nós darmos valor. Como é bom poder abraçar o irmão. Como é bom poder olhar no olho do nosso irmão, não é verdade? De estarmos juntos, como um fortalece o outro. E que nós venhamos a lutar por isso, em oração, né? Porque nós estamos em guerra. Em guerra, sozinhos na nossa casa, às vezes nós nos tornamos alvo fácil. Porque o inimigo vai tentando minar a nossa força, vai tentando, né, abafar a nossa fé. E quando nós estamos aqui, reunidos, um anima o outro, não é verdade? Então, vamos mesmo dar valor em estar aqui, em ouvir cada palavra que for trazida com um coração tão aberto, que independente de quem está com o microfone, não é o pregador, é a palavra. O que está em voga aqui, o que é importante, não é quem traz a palavra, mas é a palavra que é ministrada. Essa sim é uma boa semente.
essa sim é capaz de gerar vida e de nos transformar. Então, que nós venhamos a mudar nos nossos conceitos, os nossos valores e levar as coisas de Deus mais a sério. Porque nós temos vivido dias difíceis e, infelizmente, né, daqui para frente eu creio que as coisas vão apertar mais. Mas também nós estamos passando pelo fogo. Nós estamos sendo apurados, não é verdade? E aqueles que realmente, de fato, são, nós vamos permanecer firmes. E nada disso vai nos abalar, muito pelo contrário, só vai nos fortalecer. Esse tema desse ano, buscando a face e os pés do meu amado, esse é o tema. Gente, como nós temos feito isso? Como nós precisamos? É uma necessidade estar buscando o Senhor, porque senão a gente não consegue. Porque senão a gente fica para trás no meio do caminho, desfalecido. Então, nós precisamos, e como nós temos vivido isso, grupos se levantando de madrugada, orando, buscando a presença do Senhor, porque uma necessidade foi levantada, não é verdade? Porque nós estamos sendo pressionados, e daqui para frente, meus amados, eu imagino, eu penso como uma mulher que está para dar à luz, todo o seu corpo tenta rejeitar aquele feto, assim, colocar ele para fora, porque chegou a hora dele sair, está chegando o tempo de nós sairmos, de vir o Rei da Glória, e o mundo está nos expulsando mesmo, e vai nos expulsar no sentido de que nós não somos daqui, entendeu? E nós estamos chegando o nosso momento de nascer para a glória, de irmos para a eternidade, e nós estamos sendo preparados para isso. Então, eu vejo tudo isso que tem acontecido como uma oportunidade de estar restaurando o nosso altar, de estar orando, buscando o Senhor, de lavar as nossas vestes, para no dia que Ele chegar, nós estarmos ornadas, como noiva, preparadas, limpa, pura, para subir com o Senhor. Amém? E para finalizar, falando sobre essa questão mesmo, né? De vamos nos unir, vamos unir as nossas forças. O Senhor tem falado, o Senhor tem nos despertado. Então, que os nossos ouvidos estejam ouvindo, atentos, o nosso coração ansiando e buscando por esse Deus vivo. E vamos nos fortalecer, né? Vamos mesmo nos levantar. Porque o nosso tempo é chegado. Nós estamos aqui de passagem. E eu quero te convencer, eu quero te falar que nenhum dos planos que você tem para essa terra aqui, nenhum deles é motivo da gente querer que o Senhor espere mais um pouquinho, deixa eu viver esse momento. Eu quero te falar que estar com o Senhor é o melhor que se possa imaginar. Não existe sonho, não existe experiência nessa terra que sobreponha, que é melhor do que estar com o Senhor. E Ele vem, que o nosso coração esteja desejoso por esse momento, né? Que muitas vezes a gente fala, ah, não, Senhor, espera só um pouquinho, porque agora que eu estou quase chegando lá, agora que eu estou quase alcançando o meu sonho, né? Nossa, eu tinha alguns projetos ainda para essa terra. Meus amados, estar com o Senhor, nós seremos completos. A plenitude da alegria, da felicidade, da vida é estar com o Senhor. Então, que nós estejamos continuando aqui, é lógico, lutando, buscando, né, vivendo a nossa vida, mas com o nosso coração lá na eternidade, ansiando dia após dia para estar com o nosso amado. Amém? Eu quero convidar o pastor Guildo para estar fazendo uma oração, para estar nos abençoando nessa manhã. E que o Senhor esteja nos fortalecendo, né? Como Ele tem feito dia após dia. E que nós estejamos ansiosos para estar com o nosso amado. Amém?